Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus, amados. Que coisa boa é a gente estar junto, né? Para celebrar o nosso crescimento e desenvolvimento em Cristo. Deus tem um projeto para a nossa vida que ele é diário. Nós estamos santos, somos santos em Deus, esse é um fato. Estamos sendo santificados a cada dia pela palavra de Deus. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a santificação é uma separação onde Deus pode nos encher com a sua graça, com a sua palavra, com a sua provisão e com tudo aquilo que nós precisamos para o dia a dia. Todo dia nós precisamos estar focados e firmados na fé e na palavra de Deus. E a cada momento que você faz isso, a sua vida cresce. Os acréscimos da palavra só nos levam para cima. E é esse o lugar que Deus quer que nós estejamos. Amém? Glória a Deus. Então eu quero começar essa live. Quero que você abra em Salmos, no capítulo 1. Nós vamos começar por aqui. Que diz o seguinte: bem-aventurado ou feliz o homem ou a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei ou na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Eu estou lendo Salmos capítulo 1, versículo agora 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios, ou as pessoas sem aliança, não são assim. Serão, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, esse Salmos, ele é o primeiro Salmos que Davi escreveu, né? E está aqui bem estampado na palavra de Deus, trazendo-nos chaves poderosas de edificação. Ele começa dizendo que o homem feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, das pessoas que não têm aliança. Então alguém pode chegar e aparentemente dar um bom conselho, e aquele conselho não ser o conselho que seria o ideal da parte do Senhor. Porque tem pessoas que eles podem dizer até coisas bonitas, mas o reino do Espírito não é feito de coisas bonitas. Ele é feito por meio da verdade, da palavra de Deus. E às vezes é necessário você fazer exatamente o contrário a alguma coisa que você possa estar sendo instruído. Teve uma época que Salomão, ele estava um pouco, não estava mais como aquele homem que começou com aquela garra, com aquele ímpeto, e ele começou a cobrar muitos impostos do povo, e ele partiu e deixou o seu filho. E o filho de Salomão, que foi o sucessor, os homens mais antigos, né, chegaram para ele e deram um conselho: olha, se você for leve com esse povo, não fizer exatamente como o seu pai fez, que estava forçando demais o povo com relação aos impostos, esse povo vai ficar na tua mão. Mas se você fizer do mesmo jeito, você pode perder o povo. E aquele rapaz, novinho, né? Ele foi atrás do conselho dos rapazinhos da idade dele. Os antigos deram um bom conselho para ele, e ele foi atrás do conselho dos rapazes mais novos. E o que aconteceu foi que os rapazes mais novos disseram para ele assim: olha, se a mão do teu pai era assim, você tem que dizer para eles que o teu dedo mindinho vai ser mais pesado ainda do que a mão do teu pai.
Então, aqueles rapazes novos, que não tinham experiência, movidos pela aquela empolgação, deram um conselho mau para aquele jovem. E aquele rei, empossado, né, foi olhar para o povo e disse exatamente isso. Se a mão do meu pai era forte, o meu dedo será pior do que a mão do meu pai. E sabe o que aconteceu? Ele perdeu o reinado, praticamente. Israel foi dividido por causa de um conselho. Um conselho que ele ouviu de alguém, que aparentemente era um conselho bom, mas aquilo foi a sua destruição. Então nós precisamos aprender a receber conselho de pessoas que podem nos trazer ao crescimento, não à destruição, amém? Por isso que ele começa dizendo que o homem que é feliz é o homem que não anda, ou a mulher, segundo o conselho de homens ímpios, porque eles vão querer te ajudar, aparentemente parece até que é uma coisa boa, mas Deus não tem nada com aquilo. Ele diz também, nem se detém no caminho dos pecadores. Então, são dois fatos aqui. Uma é receber conselho e a outra é celebrar ou ter relacionamento com os pecadores. Então, também, segunda chave que pode impedir a nossa vida, que pode, na verdade, fazer com que a nossa vida flua, é não se deter, se sentar para estar relacionando-se com pessoas pecadoras, porque elas vão te dar instruções e vão mostrar coisas que não servem para a sua vida. E a palavra de Deus diz que as más companhias corrompem os bons costumes, ou as más conversações, elas podem corromper aquilo que você recebeu. Então, cuidado com aquilo que você está ouvindo, os relacionamentos que você está tendo, que pode ser exatamente nesse ponto. Você recebe a palavra, fortalece, e quando vai se relacionar, você se relaciona com pessoas que elas não estão te levando a crescimento. Eu posso conhecer muita gente, mas ter relacionamento íntimo, né, de conversar, de me abrir, receber conselho, não é inteligência, na verdade é tolo um pensamento desse, você procurar receber um conselho de uma pessoa que não tem aliança e ainda não é maduro, porque alguém pode até ter aliança com Deus, mas não tem maturidade para te dizer alguma coisa que vai levar você para um lugar mais alto. Porque muitas vezes a gente fica procurando alguém para concordar com o pensamento tolo que nós temos. E pode aparecer alguém que vai concordar com o pensamento tolo, mas por dentro a gente sabe que aquilo não é o correto. Então é melhor você ouvir uma instrução que possa até confrontar com o pensamento que você tem, mas que aquilo vai te corrigir e vai levar você para não perecer, né? Porque a Bíblia fala que Deus corrige ao filho que ama e açoita todo aquele que recebe como filho, que é para a santidade. E a Bíblia fala que depois que a gente é corrigido, essas coisas podem produzir frutos pacíficos de justiça. Então, depois que você passa por uma correção, por um confronto direto diante daquilo que a gente pensa que é a verdade, pensa que é certo, o que pode acontecer se você aceitar aquele conselho, aquele confronto e não estar bloqueando, colocando obstáculos naquela instrução que está sendo dada, você cresce. Quando não, certamente você vai ter um futuro ruim. Tem algumas pessoas que fazem assim, elas ousam, né, andar e viver de acordo com o que elas acham que é certo. Mas nós não devemos andar de acordo com o que nós achamos. Devemos andar de acordo com aquilo que a Bíblia fala que é a verdade. Aquilo que Deus diz que é certo. Então, quando eu ando nos princípios da palavra, eu estou garantido para que a minha vida esteja protegida. Todos os dias, irmãos, nós temos desafios para enfrentar. Eu gosto de dizer isso, né? Quando existe
muita coisa que está vindo contra a sua vida, pressionando você, a bênção, ela pode estar dobrando a esquina. E se você se encurvar diante de Baal, diante dos conselhos dos ímpios, você pode perder e ela passar por você até tocar outra pessoa que poderia ser abençoada. Eu me lembro que eu estava orando em uma determinada tarde aqui em casa e de repente veio uma palavra, veio algo bem no centro do meu espírito e Deus me disse: eu estou te entregando algo que uma pessoa rejeitou, está vindo para você. E Deus me entregou. É algo pessoal, né, para o meu ministério. Mas alguém não recebeu aquilo e veio direcionado literalmente para mim, porque alguém rejeitou um conselho ou uma instrução que Deus deu. E aquilo que estava determinado para aquela pessoa veio, eu percebi, parecia que algo estava batendo em mim aqui, entrou bem no meu espírito. E houve uma transformação na minha vida naquela tarde. Como aconteceu também hoje pela manhã, um impacto do Espírito, porque quando você está andando com Deus, é impossível que não vá acrescentando somas de coisas na sua vida, e isso vai causando uma explosão de crescimento tão incomparável que a gente nem imagina. Então, eu quero te admoestar durante essa live que o melhor conselho que você tem é de Deus e de pessoas que estão andando com Deus. Deus usa homens, Deus usa pessoas para nos admoestar e nos instruir. É para isso que ele levantou pessoas guiadas pelo Espírito, os 5 dons ministeriais, né, que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas deixa eu te falar uma coisa. Existem verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros evangelistas, verdadeiros mestres e verdadeiros pastores. Existem pessoas que realmente eles foram chamados, não fabricado por um curso. Foram pessoas que foram chamadas no ventre da mãe e aprenderam a andar debaixo do seu chamado. Essas pessoas que estão produzindo fruto, a Bíblia diz que pelos frutos você conhece uma árvore. Então, eu não recebo conselho de qualquer pessoa. Depende de quem é aquela pessoa e como é a vida dele. Porque pode ser que aquela pessoa não possa trazer um bom conselho, até mesmo uma profecia, né? Nós temos que ter cuidado. Qualquer uma da palavra que você pode receber, a Bíblia fala que eu tenho que julgar a profecia e reter aquilo que é bom. Então, aquilo que alguém está me falando, tem que pegar a palavra, ver o que aquilo pode ter base bíblica e, sobretudo, eu tenho que ter o testemunho interior daquilo que alguém está falando comigo. Você entende? Por isso que é importante você ter uma vida íntegra, uma vida que as pessoas possam olhar para você e se sentir bem quando você fala uma coisa. Eu cheguei em Nova York e um rapaz estava lá, ele fez o rema e por causa dele eu fui para lá, fui pregar em uma igreja lá, fui convidado para pregar uma igreja quando eu cheguei lá. Na verdade, antes de ir, ele já me convidou, falou com o pastor e eu fui pregar nessa igreja lá em Nova York. E eu estava conversando algumas coisas com ele e ele disse para mim: pastor, eu recebo isso, sabe por quê? Não é por causa da palavra, é por causa de quem está falando. Eu conheço o Senhor. Então, aquilo foi surpreendente quando eu ouvi aquilo. Porque ele estava recebendo aquela palavra, não porque era uma palavra de Deus para a vida dele, mas por causa do canal pelo qual aquela palavra estava chegando. Isso é muito importante. A sua vida, ela deve estar pautada na palavra de Deus. Agora, imagine uma pessoa que uma hora ele está andando com Deus, outra hora está recebendo o conselho dos ímpios. Você acha que uma pessoa dessa, ela vai ter segurança para estar recebendo algo de alguém que é tão vulnerável assim? Uma hora ele está andando em fé, outra hora está dizendo completamente contrário à fé. Uma hora ele prega uma coisa e outra hora está vivendo outra. Então, não funciona uma vida desse jeito. Nós temos que ter uma vida constante
e crescente em Deus. Não pode ser vulnerável, porque alguns ainda vivem assim daquelas emoções do momento. Eu sei que tem muita gente, né, em casa agora, e vai chegar o dia que tem que vir para a igreja, e se a gente não tiver cuidado, a gente se acostuma com essa questão de ficar em casa. E a Bíblia, ela diz exatamente o contrário, que é para a gente se congregar. Então, é melhor seguir o que a Bíblia fala, porque é seguro, do que o conselho de alguém que simplesmente está com a mente corrompida e está trazendo um conselho ruim porque ele está passando por algum problema e você procura essa pessoa e de repente ele possa dar um conselho ruim. Então, antes de você receber um conselho, que é o tema de agora à noite, né? Veja o canal. Eu gosto de dizer para os jovens, antes de casar, rapaz, olha a família da pessoa. Eu aprendi isso com um homem bem antigo que ministra sobre família, jovens, essas coisas, um homem chamado Jaime Camp. Ele diz, rapaz, muitos jovens, eles têm problemas porque eles simplesmente encontram alguém, se apaixonam e casam. Eles nem sabem como é a família. E quando você casa com alguém, você leva uma parte da família para a sua vida. Tudo que existe na família está contido na pessoa que você está casando, porque ele foi criado ali. Então, tem que saber como é aquela pessoa, se ele responde para a mãe mal, se ele é ignorante com a mãe, se é ignorante com o pai. Então, vai ser ignorante com certeza com a mulher. Se a mulher é insubmissa a mãe e pai, ela vai só repetir isso sendo insubmissa para o marido. E a Bíblia fala exatamente o contrário. O homem deve amar a mulher e a mulher deve ser submissa ao marido. Isso é o projeto que Deus tem para o casamento. Quando foge disso aí abre portas para divórcios, abre portas para demônios e coisas dessa natureza. Então, o casamento é uma coisa séria. Quando a gente casa, no mínimo, a gente deseja viver para sempre com aquela pessoa. Como você vai viver para sempre com uma pessoa que você já sabe que é um problema? Porque enquanto está namorando, todo mundo esconde os defeitos. Então, por isso que é importante dar uma pisadinha no calo para saber o que a pessoa pode dizer, dar uma provocadazinha para saber o que é que a pessoa tem. Porque ficar aquela coisa do alisando para cá, para lá, aí vai ficar aquela coisa meio encoberta, uma coisa meio falsa, e o original só vai se manifestar no dia que tiver os dois em casa. Aí os problemas infelizmente vai para a mão dos pastores, né? Porque eles vão estar lá no gabinete, ou eles chegam para se aconselhar dizendo que está ruim, ou então, na maioria das vezes, chega para dizer assim, eu estou me divorciando. É assim que acontece. Eu estou há muito tempo fazendo esse trabalho e sei como é que funciona. Então, cuidado com os conselhos, cuidado com o que você está ouvindo e cuidado com as suas decisões. As nossas decisões devem ser totalmente pautada na palavra de Deus, para que você não venha a se arrepender no futuro. Tem muita gente no mundo, né? Mulheres, homens, tem à vontade. Agora, a pessoa certa pode ser que não esteja tão à vontade assim como a gente imagina. A Bíblia diz que a esposa ou o homem certo vem do Senhor. Então, ou seja, está contido em Deus. E é claro que quando Provérbios está falando isso, está falando de uma pessoa que está andando com Deus. Não é uma pessoa que está andando quase com Deus, ou vivendo em casa. É alguém que tem relatórios de produtividade. Você pode perguntar, o que você está fazendo na sua igreja? Quais os frutos que você pode mostrar? Se a pessoa começar, quando você se aproximar dele, já começar a falar dos pastores, meu amigo, fique longe, porque você será a próxima vítima. Pode ter certeza. Normalmente, as pessoas insubmissas, elas vão estar falando dos líderes, dos pastores, porque eles não gostam de submeter a uma autoridade. E vai trazer esse mesmo problema para dentro de um casamento. Olha só que coisa, eu estou ensinando para vocês uma coisa que eu nem esperava, mas Deus é assim, né? O Espírito Santo, ele sabe o que faz. Então, ele está trazendo uma demonstração para pessoas que estão ouvindo essa live. Então, se você quer ter realmente
uma vida bem-sucedida se você não casou ainda. Se casou, você vai ter que ajustar de acordo com a palavra de Deus. Caso não, né, você tem chance ainda de fazer a coisa certa. Porque mesmo que você esteja namorado ou noivo, ninguém é dono de ninguém. Depois que casa, aí tem sim um contrato, mas até lá a coisa pode ser resolvida. Você entende isso? Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com os conselhos, cuidado com as amizades, cuidado com aquilo que você está vendo, o que é que você assiste mais, porque aquelas coisas que você assiste mais é o que te influencia. Eu louvo a Deus porque quando eu cheguei aqui em Recife, eu tive uma direção de Deus para fazer 2 lives durante esse período. Eu não sei depois, mas durante esse período eu vou honrar, a não ser que Deus me mande parar para fazer essas 2 coisas. Porque é uma oportunidade de encher o coração de vocês que estão ouvindo com a boa, gloriosa, tremenda e poderosa palavra de Deus. Então isso vai fazer você crescer espiritualmente e tomar decisões corretas e ser uma pessoa melhor. Então, antes de você pensar em uma pessoa boa para ficar com você, se torne essa pessoa. Às vezes nós queremos, né, que as pessoas façam coisas, atos de justiça conosco, mas nós não estamos semeando isso. A Bíblia diz que tudo o que o homem semear, isso também ele vai colher. Eu sempre lembro disso porque eu estava em Campina Grande e nós chegamos lá, ninguém nos visitava, a gente se converteu e a gente queria muito ter comunhão com os irmãos. Aí eu fiquei falando com Deus, Senhor, ninguém vem visitar a gente, ninguém vem aqui conhecer a gente, ter um momento de comunhão. Aí sabe o que foi que Deus disse, ao invés de eu estar falando da liderança? Ele disse, por que você não vai visitar as pessoas? Vai visitar, porque você vai semear a visita, vai receber visita. Eu comecei a visitar as pessoas. E sabe, irmãos, chegou um tempo que eu tinha que botar uma vassoura, eu estou brincando, né, em pé na porta, só brincando com vocês, para poder o povo sair. Porque era tanta gente lá em casa, a gente só tendo comunhão e virou realmente um clima muito agradável de ter os irmãos lá. A gente jantava lá em casa, almoçava, às vezes saía e almoçar na casa de outro, aquela turma de pessoas fazia com que a gente crescesse espiritualmente, tanto olhando para os acertos como para os erros, como também compartilhando a palavra de Deus. Então, aquilo que você quer, você precisa fazer, porque às vezes a gente quer só que as pessoas façam conosco e a gente fica como um bebezão, né? O bebê é assim, o bebê ele está lá, ele não sabe o que fazer. Ele fica chorando, não adianta dar chupeta. Se ele tiver com fome, como ele não sabe o que fazer, a única coisa que ele sabe fazer é reclamar chorando. Aí você tem que ou dar uma madeira, se for menino de peito ainda, tem que dar o peito para ele ficar satisfeito, porque é um bebê. Agora, depois que a gente cresce um pouco, né, não é mais assim. Eu não posso agora estar chorando e esperando que alguém venha fazer quando eu já sei o que fazer. A Bíblia diz que aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, já cometeu o pecado. Então, se eu já sei o que eu devo fazer, eu já tenho só que fazer, porque assim eu estou honrando Deus, estou honrando a palavra, estou reconhecendo a palavra como uma coisa importante da minha vida e o que vai patrocinar a minha vida por um todo. Hoje de manhã, por exemplo, você sabe que as igrejas elas estão fechadas, não é verdade? Não tem culto, mas as contas elas estão lá para pagar. Eu cheguei na igreja hoje e fiquei imaginando, meu Deus, eu creio em nome de Jesus que as coisas vão funcionar. E simplesmente fui lá para o gabinete, comecei a orar, declarar a palavra, e com pouco tempo começou as coisas a acontecerem. As finanças começaram a chegar para fazer o que a gente estava programado para ser feito. Agora, se eu fosse reclamar, chorar, vai adiantar alguma coisa? Não mesmo. Eu já aprendi. Eu sei que eu tenho um Deus que é vivo. O meu Pai é vivo e presente na minha vida. E a gente precisa aprender a andar com Deus para que as coisas elas aconteçam de fato.
Aí você vai ver que você vai andar sarado e curado, andar pela fé, produzir, porque você sabe que você não está sozinho. Você não está fazendo a coisa sozinho, porque Ele está conosco 24 horas por dia, 365 dias do ano. E eu tenho certeza que quando chegar amanhã vai ter muito mais, porque Ele a provisão vem dele. Davi disse assim: tudo vem de ti e apenas devolvemos o que veio das tuas mãos. É claro que não tem real, nem dólar, nem euro, nem ouro desses que tem aqui na terra, lá no céu. Mas aqui na terra tem. Mas Deus pode agir na vida de pessoas para que elas possam ser abençoadas e prosperar, investindo na vida de quem está andando em fidelidade para com Ele. Então isso eu tenho visto acontecer continuamente. E, irmãos, durante esse tempo que a gente está aqui, pessoas trazem alimento, pessoas trazem coisas. Sempre a gente está recebendo uma coisa e dando alguma coisa para alguém, porque é uma coisa recíproca. É a lei do dar e do receber. Você investe em um e recebe outro. Isso é um princípio bíblico, o dar e o receber. A gente tem que aprender essa maestria. Tem hora que as pessoas não estão precisando, não é de uma feira, nem de um paletó, ou talvez de um carro. Tem pessoas que não precisam de carro, nem de apartamento, eles já têm. Eles precisam só de um abraço, de uma palavra, de um encorajamento, de uma oração. E é isso que nós vamos dar. Tem outras que precisam de um carro, precisam de um apartamento. E você tem que crescer ao ponto, eu e você temos que crescer ao ponto de ter a capacidade de chegar e fazer surpresa como essa. Imagina, irmão, você chegar na casa de alguém, olha que bênção, você ser um canal de Deus para dizer: meu irmão, a partir de hoje você vai deixar de pagar aluguel. Está aqui a chave do seu apartamento. Deus mandou eu comprar para você. Olha que coisa linda. Isso são pessoas que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, mas são guiados pelo Espírito para fazer a vontade de Deus prevalecer. Ou seja, nós seremos resposta de oração para outros. Agora imagina a colheita de uma pessoa que investe, dá um apartamento. Imagina, irmãos, o tamanho da colheita de alguém que faz isso, essa obediência de todo o coração. Meu Deus do céu. Pode se preparar para o futuro, que a coisa é grande, gigantesca. Irmãos, nós não temos que nos apegar a nada neste mundo. Paulo diz que até os casados seja como se não fosse, os que possuem como se nada tivesse, porque as coisas desse mundo passam. O que vale é o nosso coração estar focado em Deus. Amém? Deus não vai permitir na vida de pessoas generosas que estão andando na palavra que falte qualquer coisa, de maneira nenhuma. Ao contrário, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam na tua vida, que as coisas funcionem para você. E você tem que botar esse ciclo para andar, essa coisa para funcionar. Como é que eu faço? A partir do que está ao alcance das suas mãos. Se o que está ao alcance das suas mãos hoje é interceder por alguém, orar por alguém, pastor, eu não tenho nada para dar, a não ser uma intercessão, talvez o dinheiro do ônibus. Olha, tem gente que está precisando do dinheiro do ônibus. Até mesmo, tem umas marmitas aqui perto da igreja que custa R$6. E sabe, a gente dá algumas marmitas diariamente para pessoas, e a gente faz isso com prazer, né? De abençoar pessoas que vêm até lá, cesta básica. E lá tem feijão, tem arroz, tem tudo. Tudo que uma pessoa precisa para a alimentação daquele momento. Então, às vezes, você não está com condição de dar um apartamento, começa dando um prato de comida, uma quentinha de R$6. Aí vai chegar um momento que você vai dar uma cesta. Depois você pode dar até uma coisa maior, porque é uma lei. Você, quando vai semeando, você vai também tendo colheita. O que você deseja que façam com você, Jesus disse, faça você primeiro. O que você quer que os homens vos façam, Jesus disse isso. Faça você primeiro.
Então, às vezes nós só queremos que as pessoas façam conosco, mas não queremos fazer por ninguém. Então, quero falar contigo sobre isso também nessa noite. Essa é a direção do Espírito que eu tenho, para você começar a fazer coisas novas a partir de agora. Eu não sei como você estava antes de entrar nesse isolamento. Eu só quero que você observe agora a sua vida nesse tempo de agora e como você vai sair dele. As coisas que você começar a fazer da parte de Deus vão influenciar diretamente na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, se você tiver, no seu emprego, porque é uma coisa que está conectada, é uma rede espiritual que está conectada. Uma coisa está ligada à outra. Quando eu vou fazendo, obedecendo, Deus vai me mostrando algo mais para que seja feito. O primeiro sacrifício que Abraão fez foi com animais. O segundo foi o filho dele. E sabe quem falou para ele fazer o sacrifício? Não foi nenhum homem, foi o próprio Deus. E a gente percebe que Abraão foi provado naquele momento, na hora que ele estava pegando algo que era mais de valor. Se Deus quisesse que Abraão desse toda a riqueza dele, ele entregava sem nem pensar, nem piscar. Mas o problema de Abraão não era dinheiro, como é o de alguns. Porque Abraão, ele já era um homem rico, sabia que Deus fazia prosperar por onde ele ia. O problema de Abraão não era a questão da riqueza, era o filho. Um homem com 100 anos ter uma criança, ele é pai e avô ao mesmo tempo. Então ele tem é como se fosse assim, rapaz, é o xodó, e Isaac, Deus disse, em Isaac será a tua descendência. Ele estava olhando todo dia para aquele menino e vendo todas as famílias da terra abençoadas. Então ele tratava aquele menino como diz, a pão de ló. Aí de repente Deus chega e diz assim, olha, pega lá o teu filho e leva lá para o monte, porque você vai sacrificá-lo. Ele é o sacrifício de hoje. E foi difícil, né, para Abraão a tomada de decisão, mas ele foi rápido em obedecer. A Bíblia fala que Deus falou com ele, ele saiu de madrugada, pernoitou para ir lá fazer o que Deus mandou. E sabe, quando ele estava lá fazendo aquilo, Deus só queria ver o coração dele. E às vezes, Deus está fazendo teste com pessoas, querendo só ver o coração, e as pessoas recuam. Já aquele jovem rico que Jesus falou com ele, olha, pega tudo que tem, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu e vem e me segue. Ele rejeitou um tesouro no céu. Eu fico pensando, meu Deus, como uma pessoa rejeita um tesouro no céu. E quem estava dizendo aquilo não era ninguém não, era a pessoa que podia pagar. Porque a Bíblia fala que todas as coisas existem por causa de Jesus. E o próprio Jesus dizendo para uma pessoa, olha, eu vou te dar um tesouro se você pegar tudo que você tem, ficar livre, porque você é um idólatra, porque aquele homem era um idólatra, ele tinha amor, apego às finanças, e Jesus queria libertá-lo naquele momento. Não queria que ele ficasse sem nada, porque Jesus depois lá na frente, os discípulos começam a pensar, porque Jesus disse assim, quão difícil é um rico entrar no céu, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E os discípulos coçaram a cabeça e ficaram perguntando, meu Deus, Senhor, e agora? Nós tudo deixamos, o que é que vai ser de nós? Ele disse, olha, quão difícil é para aqueles que confiam na riqueza. Ele não disse que a riqueza era um problema, era as pessoas que confiam na riqueza. Zaqueu era o cobrador de impostos mais próspero, era o líder dos cobradores de impostos. Jesus entrou na casa dele e não disse assim, ele era um homem rico. Ele não disse a Zaqueu a mesma coisa, Zaqueu dá tudo para os pobres, ele não disse isso não. O próprio Zaqueu já se manifestou dizendo, Senhor, se alguma pessoa foi defraudada por mim, eu devolvo 4 vezes para ele. Então ele já foi mostrando o coração. E Jesus não precisou tratar Zaqueu nessa área. Zaqueu continuou rico. José de Arimateia, que seguia Jesus, era um homem rico também. Ele nunca falou para José de Arimateia para ele abandonar as riquezas dele, de maneira nenhuma. Mas o que nós não podemos é confiar nas riquezas. Estar colocando nosso apoio nas finanças, nem nas pessoas. Porque tem alguém que não confia no dinheiro, mas confia em gente. Você só se move se aquela pessoa se mover. E sabe, irmãos,
que às vezes a pessoa que você está confiando, ela está precisando de ajuda, e às vezes a gente fica lá acomodado, sem querer ajudar a pessoa que está nos ajudando. Então chegou a hora da gente arregaçar as mãos e dar uma surpresa para as pessoas que estão nos ajudando. Faça algo significativo. Se eu estou em um lugar e uma pessoa está me ajudando, vai lavar o carro dele se você está sem condição. Chega lá, ó, eu queria te dar um presente, gostaria muito, eu estou desempregado, mas lavei seu carro. Rapaz, isso é uma ação. Chegar, pegar uma rosa, uma flor e entregar, ó, eu estou te dando isso aqui, mas vai chegar um tempo que eu vou fazer melhor. Isso é uma forma de você dizer assim, eu estou feliz, mas sabe que tem pessoas que são extremamente ingratas, especialmente muitas pessoas que são financiadas, elas são extremamente ingratas porque todo mês alguém está dando aquilo ali para ela, e parece que é uma obrigação da pessoa fazer. Sabe, irmãos, a única obrigação que nós temos é de cumprir a palavra de Deus e andar em amor. Mas quando alguém fica já de maior, já está grande, espera-se que, no mínimo, cada pessoa possa pagar a si mesmo. Nós nascemos nessa terra e precisamos ter um entendimento. Eu preciso, no mínimo, financiar a minha própria vida. Deus, ele é justo. Quando Deus te colocou no mundo, ele já preparou algo para você se pagar, para você receber aquilo que seria justo para a sua vida. E se você for fiel, aquilo vai aumentar. Vai aumentar de um jeito que você não vai ter somente para você. Você vai ter também para você e para dar para outras pessoas. Você entende? Não vai ter somente para a sua vida. Você vai ter para você, vai ter para compartilhar para outros. É só a gente entender esse Pai justo. Ele disse, olha, se as aves do céu não falta nada, imagina, né, os filhos. Jesus disse, se o homem natural sabe dar boa coisa aos filhos, ele disse, imagina o Pai Celestial. Então Deus tem dádivas e bênçãos fora do comum para nos abençoar todo dia. Todo dia é dia de ver a glória de Deus. Agora, é importante que eu faça a minha parte. Se eu fizer aquilo que as Escrituras me dizem, pode ter certeza que já tem bênção dobrando a esquina esperando você. Enquanto você vai dormir agora, se você está fazendo a coisa certa, pode ter certeza que já tem pessoas intencionadas por Deus para te abençoar. Com oração, com finanças, com presentes, com amizade e principalmente falando bem de você. Por quê? Porque você está seguindo o plano de Deus. Amém? Quando você segue o plano de Deus, você vai ter um nome e uma vida pautada na palavra, uma vida confiável. E é importante a gente ser confiável. Por isso que esse Salmos diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor, ou na palavra do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher, será como corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Amém? Tudo quanto você fizer. Então, pega o que você já tem aí agora e começa a fazer, porque vai chegar mais. Você não pode receber algo mais se você não começar a trabalhar com o que você tem. Quando Jesus foi multiplicar os pães, ele disse, o que é que vocês têm aí? O rapazinho disse, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos, né? Falaram lá. Ele disse, então traga. Então ele trabalhou com o que eles tinham. Jesus quer trabalhar com o que você tem. O que você quer multiplicar na sua vida, coloca nas mãos dele, porque ele vai fazer exatamente o que deve ser feito. Deixa ele multiplicar a tua vida, deixa ele ser Senhor da tua vida completamente, em todas as áreas. Não deixa nenhuma área obscura. Se o Senhor está te falando para você deixar de fazer algumas coisas para hoje, amém? Segue o plano de Deus para a sua vida e você vai ver a glória do Senhor brilhando na tua casa. Sabe, essas pessoas que falam mal de você, elas vão ser as primeiras que vão vir muitas vezes te pedir perdão. Eles dizem, eu julguei você mal, quero que você me perdoe.
e ela vai procurar esse Deus que nós confiamos, esse Deus que nós estamos ensinando aqui, que você acredita, e vai ser uma das que vai te pedir para orar por elas. E você vai estar lá com pessoas que muitas vezes te rejeitou, está lá pedindo para você orar por elas, e você vai fazer isso com muito amor e com muito carinho. Outra coisa que eu queria falar para ti, eu desejei muito de falar isso, e talvez a gente comente mais na próxima live, é que quando Deus fez a promessa a Abraão, em Gênesis 22, ele disse que nós iríamos herdar a terra dos nossos inimigos. Você já parou para pensar sobre isso? Que tem pessoas que talvez nem gostem de você, mas essas pessoas, elas serão de uma forma o canal para as bênçãos chegar na sua vida, porque nós vamos herdar coisas até de pessoas que nem gostam de nós. Então medita nisso hoje, porque você vai receber coisas, vai acontecer coisas incomuns na sua vida. Talvez você esteja pensando, que está passando desapercebido diante de Deus, mas existem coisas que estão sendo direcionadas pelo Espírito para a sua vida. E alguém pode chegar altamente constrangido, que nem gosta de você, e dizer assim: olha, Deus mandou te entregar isso aqui. E rapaz, você vai celebrar e vai engrandecer o nome do Senhor Jesus, porque Deus também faz essas coisas. Eu já recebi coisas de pessoas que eu nunca imaginei queria receber. A gente fica pensando que vai vir de várias fontes. Aí Deus faz completamente diferente. Então fica com o teu coração concentrado no Senhor, não nas pessoas. A nossa fonte é Ele. É dele que vem o suprimento. É dele que vem a palavra. É dele que vem a sabedoria. É dele que vem as instruções para o teu futuro, para a tua vida agora. Então, eu espero que possa ter ajudado você com essa palavra.